Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de informática no nosso módulo de Windows. Bem, pessoal, dando continuidade aí no nosso conteúdo do módulo, nós vamos falar aí inicialmente sobre configurações e personalização da barra de tarefas, tá? Então é possível aqui, ó, que com o botão direito do mouse, eu clique na opção configurações da barra de tarefas e realize algumas configurações, como por exemplo, desbloquear a barra de tarefas, pois ela vem bloqueada, fica bloqueada como padrão, tá vendo? Desbloqueando, o que você vai poder fazer? Você vai poder modificar as características originais da barra, né? Que ficam limitadas quando bloqueadas, como por exemplo o tamanho da barra. Você pode arrastar na parte superior com o botão esquerdo e mudar o seu tamanho e suas propriedades, a mesma coisa aqui do lado, tá vendo? Normalmente esses recursos vêm bloqueados, é possível que você desbloqueie para mudar, por exemplo, o tamanho desta barra. Tá? Ocultar automaticamente a barra de tarefas no modo hora de trabalho. Então, se eu marcar essa opção, ó, a barra de tarefas simplesmente some e só aparece quando eu desço o mouse mais ou menos na região da barra, tá vendo? Aí ele exibe para mim. Então, se eu gosto de trabalhar em tela cheia e não gosto dessa barra sempre sendo exibida, eu posso marcar essa opção. O modo tablet a gente não vai falar, tá? Basicamente é apenas para configuração para tablet, para ocultar a barrinha. Botões pequenos para a barra de tarefas, vai ficar bem pequenininho o ícone. Vamos falar aqui sobre os mais importantes. Usar o espiar para visualizar a área de trabalho. Isso aqui é interessante ficar ativado no sentido de você ao colocar um mouse aqui nesse botão, ó, nessa região, e aí você pode visualizar, ó, a área de trabalho por aqui. E aí, retirando o mouse dessa região, ele volta para a área que você deseja e clicando nessa área, nesse cantinho aqui, você pode acessar diretamente a área de trabalho, tá? A mesma coisa acontece com o atalho botão Windows mais a letra D. Mostrar as notificações da barra de tarefas, devia ativado para mostrar as informações e as notificações nessa região. E o local da barra de tarefas também é bem interessante, pois a gente pode definir aqui a área onde a barra ficará fixada, tá? Por padrão, ela fica na parte inferior da tela. Você pode clicar aqui nesse menu e escolher uma outra opção, ó, como direita. Clicar aqui para vocês verem, no cantinho direito, superior, parte de cima fica o menu, ó, e esquerda. Tá? Então tem como a gente mudar a posição da barra, fixar a barra em uma outra região sem problema algum, tá? Combinar botões da barra de tarefas. Então a gente pode combinar os botões, e aí tá marcado como sempre, e basicamente consiste em permitir que as informações fiquem agrupadas. Tá? Então tudo que é relacionado a explorador de arquivos, todas as pastinhas ficam no mesmo lugar, todos os navegadores ficam no mesmo lugar e assim por diante. As ferramentas ficam agrupadas. Tá? E caso eu não queira agrupar, eu tenho a opção de nunca agrupar. Então, as ferramentas ficarão separadas, como vocês podem ver. Ó. E aí faltaria espaço para mim, né? Gerenciar, eu teria que navegar pela setinha. E combinar apenas quando a barra estiver cheia. Tá? Então, só vai combinar quando estiver cheia nessa opção. Tá? Vou deixar sempre combinar. Vamos focar aqui nas áreas que todos consigam visualizar aí nas suas versões de Windows, tá? Então, algumas ferramentas e recursos a gente não vai citar e não vamos dar ênfase por conta disso. Também vamos falar das configurações mais importantes, tá? Da barra. Então, vou fechar o meu menuzinho de barra de tarefas e vamos falar aí sobre o personalizar do Windows, tá? Botão direito do mouse,
personalizar. Esse menu, pessoal, vai possibilitar, o menu personalizar, vai possibilitar que você configure algumas características do sistema, tá? De forma estética, de forma mais visual, e em alguns casos também auditiva, tá? Então ele vai permitir que a gente faça a alteração de um conjunto de características que nós possuímos no sistema, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro falando sobre a tela de fundo, ó. Essa é a minha tela de fundo. Caso eu queira uma outra tela, eu posso escolher uma imagem pré-existente que o Windows me oferece. Tá vendo? Ou eu posso procurar uma imagem do meu computador, tá? Sem problema algum. Aqui eu posso escolher o melhor ajuste da imagem após escolhê-la, tá? Se ele vai preencher a tela, se ele vai ajustar, se vai ampliar a imagem, se ela ficará lado a lado, se ela ficará centralizada ou estendida, tá? Eu vou deixar aqui ajuste. Ajuste não, preencher, tá? Preencher. Beleza, galera. Feito isso, nós vamos clicar na opção temas. O que são os temas? Os temas são um conjunto de características que nós possuímos que podem ser personalizados no sistema operacional, tá? Nele consiste a tela de fundo, que nós acabamos de ver, as cores, conjunto de cores. Eu posso mudar a cor aí, as cores que compõem, por exemplo, o meu tema, tá vendo? Automaticamente ele altera lá os detalhes com a cor selecionada. Então, vou deixar lá a cor azul, tá? Só como exemplo mesmo, só para a gente entender aqui como funcionam as cores. Vou retornar para temas. Nós temos os sons, em que consiste a configuração de sons. Dentro do sistema operacional, pessoal, nós temos diversos sons que são emitidos, né, durante a utilização do sistema e às vezes a gente nem percebe, como por exemplo o som, ó, eu retirar um dispositivo do meu computador via USB, ó, tá vendo? Isso é um som. Quando eu for inserir o som, ó, ele vai emitir outro som. Remover o pendrive, melhor dizendo, um dispositivo, ele vai emitir outro som. Assim também acontece no caso do notebook, quando a bateria está fraca, quando o sistema inicia, enfim, quando existe algum erro no sistema. Então, basicamente, são esses sons que nós estamos nos referindo neste exemplo. Então, nós temos uma lista com todos os sons existentes aí no sistema, tá vendo? Notificação do sistema. Vou clicar em testar, ó, esse é o barulho de notificação, por exemplo, que nós temos como padrão, tá? É possível que a gente altere de padrão do Windows para outros temas, mas isso depende muito da versão, tá? Na minha versão, ele só me dá padrão do Windows e possibilita que eu mude o som. Então, se eu quiser mudar esse som aqui, posso escolher um outro som dentro da lista, tá? Nesse caso, não farei alterações no som, apenas para mostrar para vocês mesmo que é possível ser feito essas alterações, tá? O cursor do mouse basicamente vai possibilitar que a gente altere o ponteiro, né? O apontador no nosso mouse. Deixa eu clicar novamente para carregar. E ele vai possibilitar que a gente altere, ó, a aparência do mouse. E aqui basicamente são as reações que o mouse tem a cada situação, tá vendo? Normal, quando você coloca numa área de ajuda, quando está trabalhando em tela de fundo, quando o sistema está ocupado e assim por diante, tá? Normalmente você tem uma lista aqui, ó, com vários tipos, né, de ponteiros em cada situação, ponteiros de cores diferentes e tamanhos diferentes, tá? Mais uma vez você poderia vir aqui escolher um outro modelinho e dar um OK. Eu vou usar aí o que já existe, tá? Não vou fazer essas alterações como padrão, tá?
E aí, galera, nós já temos temas pré-definidos, tá? Nesse caso, na versão 10, temos poucos temas, como tema Windows, Windows 10 e flores, tá? Então, esses são os temas que já vêm aqui no meu sistema operacional. De vocês pode ser que tenham mais ou tenham aí a mesma quantidade, né? Disponível para vocês. E existe a opção de baixar os temas aí na versão 10 do Windows. Certo, gente? Bem, pessoal, falamos um pouquinho aí sobre tema. E vou voltar rapidamente aí um pouco sobre um assunto bem interessante, que é um assunto que nós falamos na aula passada, que são recursos de janela. Para isso, eu vou abrir aqui rapidamente duas bibliotecas, ó, imagens e biblioteca documentos, tá? Levando em consideração que eu já tenho outras janelas abertas, então vai ter mais janelas aí disponíveis, mas só para a gente exemplificar, tá? E aí você pode abrir aí no seu computador também. Feito isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês a possibilidade de a gente alternar de janela de forma rápida e dinâmica, tá? Através de um recurso muito utilizado no mercado. Então, eu vou minimizar as janelas, estou aqui na minha área de trabalho, e vou utilizar duas teclas, tá? Duas teclinhas aqui. Eu vou mostrar para vocês rapidamente essa tecla, para mapear aqui e mostrar para vocês de uma maneira mais explicativa, tá? Então eu vou utilizar essas duas teclinhas aqui, ó. Eu vou usar a tecla Alt do meu computador. Essa tecla aqui, ó, a Alt e a Tab, tá? Nesse caso, na maioria dos teclados não tem mais informação escrito Tab, apenas o ícone, tá? Apenas o símbolo. Então eu vou usar essas duas teclas. Primeiro eu vou pressionar o Alt com o polegar de preferência, vou manter pressionado, eu vou apertar uma vez o Tab e vou soltar. Pressionei o Alt, apertei o Tab uma vez, soltei e mantive o Alt pressionado. Observe que vai aparecer um menu com diversas janelas, tá? E o que são essas janelas? São as janelas que estão abertas nesse momento no meu computador. Então, com a setinha do meu teclado, posso vir navegando, ó, e escolher uma nova janela a ser acessada, tá vendo? E aí, como é que eu faço para acessar essa janela? Posso simplesmente soltar o Alt e aí essa janela será aberta na minha tela, ok? Mesma coisa, Alt Tab. Você pode ir apertando Tab também, ó. Várias vezes ele vai passando para a próxima janela. Quando chegar na janela desejada, você solta o Alt, ok? Então é uma ferramenta bem importante que deve ser praticada, pois isso vai fazer você economizar tempo e trazer mais dinamismo aí ao seu uso do computador. Tá bom, pessoal? Bem, gente, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui, o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço a todos e até a próxima aula.